Antes de começar o vídeo, queria já pedir desculpas para vocês pela falta da introdução básica que vocês já estão habituados a acompanhar aqui no canal. Esse vídeo que eu vou fazer agora é um vídeo de conversa e talvez seja uma continuação de um vídeo que eu já gravei ontem. Se você não viu, tá aqui no canal, um vídeo que eu gravei ontem, onde eu coloquei como título que tá difícil acreditar no dragão. E é basicamente uma continuação daquele vídeo. É uma análise do jogo contra o Criciúma, da derrota? É. Mas tem muito daquilo que eu falei ontem. Então eu sugiro que você assista aquele vídeo, talvez depois desse aqui ou até antes, se preferir, tá? Além disso, eu peço desculpas pelo meu semblante. Eu participei da transmissão do jogo, participando junto com os amigos Tulizak e Hugo Duarte, lá na rádio Pode Vir. Inclusive, mandar um grande abraço para eles, pro Dandan, que estava na parte da produção, e a Roberta também. Um grande abraço para eles lá da rádio. E olha, eu tô muito chateado. Eu tô assim, eu tô naquela calma que só o desespero te dá, sabe? Eu tô sem chão com o Atlético. Eu tô numa situação em que eu não consigo passar pra você o tamanho do sentimento negativo que eu fiquei, não pela derrota, mas pelo jogo que eu assisti, tá? E ele envolve todos os problemas que o Atlético está vivendo, não de hoje, mas de vários anos, tá? Você pode falar pra mim assim: ah, Vitor, o Atlético subiu em 2023, então fez um ótimo ano em 2023, foi até campeão goiano. Realmente, as conquistas do Atlético foram muito significativas. O título goiano, a classificação para a Série A, mas também tivemos a eliminação para o Volta Redonda, né, na Copa do Brasil, que era um time de Série C. Mas beleza, talvez um resultado que foi ofuscado, né, pelos outros resultados positivos. Só que de lá pra cá aconteceram muitas coisas, muitas delas eu comentei no vídeo passado, como uma perda significativa da competitividade do Atlético. Também uma diminuição da capacidade do Atlético de reter jogadores, de conseguir montar um elenco e levá-lo até o final da temporada. Foi dessa forma, por exemplo, que o Atlético, retendo os jogadores, fazendo melhorias pontuais no elenco e mantendo os jogadores até o fim da temporada, foi assim que o Atlético um dia conseguiu ser campeão da Série B em 2016. De lá pra cá, o Atlético fez algumas boas temporadas em 2021, 2022, até em 2023, eu posso colocar. Agora, de 2024 pra cá, é difícil explicar o que acontece com o Dragão. E esse vídeo em especial que eu tô fazendo agora, ele é um pouco diferente porque pela primeira vez que eu me lembre, eu tô fazendo o vídeo do Atlético depois de escutar a coletiva de imprensa do Adson Batista e também uma coletiva de imprensa que deveria ser do técnico, mas que não é porque ele foi demitido ainda no vestiário. Então foi uma entrevista com o jogador zagueiro Wallace, que é um dos veteranos do time, um dos mais experientes e, pelo que foi dito, um dos líderes do elenco. E o Wallace falou uma frase que me pegou muito, sabe? Ele falou o seguinte, que trabalhar no Atlético é maravilhoso. Peraí, se é tão maravilhoso assim, o que acontece no Atlético para que não fique jogadores nenhum no Atlético? Para que todo mundo vá embora. E principalmente para que quem vai embora consiga geralmente ir bem no time para onde vai. Quer um exemplo? Técnico Guanais, que foi demitido no empate diante do Nhumas, ainda no Goianão, hoje comanda a fortíssima e competitiva equipe do Mirassol na Série A. Uma equipe que, com seu elenco limitado que de fato tem, com seu elenco com muitos jogadores que são provenientes de times de Série B, como o próprio técnico, como Chico Kim, como Edson Carioca que estava no Goiás, essa equipe está brigando de frente com times muito superiores financeiramente. E se uniu em um elenco muito competitivo e vem fazendo uma boa Série A. Jogadores que passaram por aqui, por exemplo, e hoje estavam em campo, pelo rival, mostram um futebol muito bom que poderiam mostrar aqui, mas não mostraram porque não ficaram. O Marcinho estava em campo hoje e foi o responsável pela assistência do gol do Nicolas, na marcação do Guilherme Romão. Eu vou falar do jogo daqui a pouquinho, tá? Então, o que de tão maravilhoso tem no Atlético? Me explica, o Wallace ou qualquer um do Atlético.
Eu ouvi a entrevista do Watson, pelo menos boa parte dela. E o Watson sentou o pau em todo mundo. Falou mal do goleiro, do atacante, do meia, do centroavante, do ponta, do técnico. E mandou ele embora ainda, né, em campo praticamente. E agora vai correr atrás de outro técnico. Dizendo ele que ele quer um técnico que tem o perfil de sacudir o elenco. De fazer o time se dedicar mais. Porque pelo que ele falou, ele não viu essa dedicação em campo. Concordo com o senhor Adson Batista. Eu também não vi dedicação em campo. Eu vi uma apatia doentia que existe no Atlético. Mas eu começo a duvidar seriamente das palavras do Wallace. Que vamos combinar, a entrevista dele me parecia mais um script de marketing, de assessoria de imprensa do Atlético, muito bem escrito por sinal, pra dar uma amenizada na situação. Tá? Não me pareceu muito sincero. Mas eu vou levar em conta, eu vou assumir que tenha sido sincero. Por que esses jogadores não ficam no Atlético se é tão maravilhoso trabalhar no Dragão? Por que troca técnico todo dia se é tão maravilhoso trabalhar no Dragão? A pergunta não é retórica. A pergunta tem uma resposta. E ela é dividida em duas palavras. Adson Batista. O ambiente do Atlético hoje, pelo menos pro torcedor que vê tudo isso de fora, que consegue compreender o problema, a problemática que é a incapacidade do Atlético de manter um elenco, vou corrigir, manter 11 jogadores, os mesmos, em 2 partidas seguidas, provavelmente tá passando por quem está no comando. E dali pra baixo. É presidente, conselho, diretores, tudo. Pra mim, o que me parece, e vendo de fora, que eu não faço parte da comissão do Atlético, eu não trabalho no Atlético, é que o Atlético é um lugar tóxico. Tóxico ao ponto de que ninguém gosta de ficar lá. Sabe? Poucos jogadores você vê com essa perspectiva de falar isso. Agora, se de fato for verdade o que o Wallace está falando, gente, o que está acontecendo? É desesperador pro torcedor ver um time tão fraco de espírito em campo. O Atlético entrou em campo hoje, sob o comando ainda, né, do Fábio Matias, com um ataque reserva. Porque o seu ataque titular simplesmente se desmanchou. Marcelinho tá indo embora, Dantas tá indo embora, Alejo tá indo embora. Ficou quem chegou agora, no meio do ano, e um ou outro. Sandro Lima, que foi o atacante. Robert, que veio, né, pra esse ano, veio esse ano. E Kelvin do lado esquerdo. O Shailon, que não estava jogando como titular já tinha um bom tempo, entrou como meia. E aí, iniciamos também no meio com o Ezequiel Ram, que tinha feito um bom jogo na partida passada, e o William Maranhão. Nas laterais, o Juan voltando e o Guilherme Romão. E é difícil, cara, falar do Guilherme Romão. Olha, foi o melhor jogador do Atlético em 2024, fato, tá? Daquele elenco que caiu naquele ano, aquele elenco sem espírito, sem garra, sem raça. O que sobrava naquele time era o Guilherme Romão. Inclusive eu me preocupei muito se ele continuaria no time em 2025. Pois bem, ele continuou. Só que ele ficou lá em 2024. Aquele futebol bom dele ficou lá. Gente, meus vídeos costumam falar dos dois times. E vocês estão vendo que eu tô focando muito no Dragão. Mas eu vou dar também o meu pitaco, me falar um pouquinho sobre o Criciúma. Criciúma, que é treinado hoje pelo Eduardo Batista, que passou aqui em 5 jogos em 2022 e saiu correndo. Foi escorraçado do Atlético. Num ano onde o Atlético teve, se não me engano, 5 a 6 técnicos, tá? Então pouco a gente viu, né? A gente viu pouco do Eduardo Batista. Ele já fez campanhas de sucesso com vários times na Série B. E começa a fazer uma campanha de sucesso no Criciúma, que veio a campo com um estilo parecido com o do próprio Atlético. Basicamente um 4-3-3, né? E veio com o Nicolas como centroavante. E um time bem postado, bem organizado, bem treinado, principalmente na defesa. O jogo no primeiro tempo foi bastante equilibrado, melhor para o Criciúma, que teve as melhores chances do jogo. O Criciúma no primeiro tempo teve uma finalização perigosíssima, né, com o Nicolas que deixou a bola passar, um cruzamento, a bola passa. Teve um chute que o jogador do Criciúma desvia, a bola poderia ter enganado o Paulo Vitor e ido pro gol. Teve um chute que foi na rede pelo lado de fora. E teve controle do jogo mesmo quando estava sem a bola. O Atlético teve 2 chances no primeiro tempo. Uma finalização com o Maranhão, que chegou de frente e finalizou. Uma boa defesa do goleiro Alisson, do Criciúma. E teve também uma finalização de cabeça do Shailon, uma cabeçada muito estranha. Ele cabeceou fraquinho, pra fora, esquisito, mas enfim. Cabeceou livre dentro da área
E foram as únicas chances do Atlético com bola rolando. No segundo tempo, o Criciúma veio com uma proposta muito clara: não dar espaços ao Atlético, marcou no campo defensivo, fechadinho, para jogar por uma bola. E no intervalo, o Atlético começou a cometer seus erros. O Fábio Matias fez uma substituição péssima, porque ele tira o Robert, que mesmo que não tivesse feito uma boa partida, era uma esperança pro Atlético. Ele tirou o Robert e colocou o Federico Martins, que não jogou nada. Nada. Todas as jogadas que ele tentou, ele errou. Todas. Manteve o Sandro Lima, que no primeiro tempo foi basicamente um espectador dentro de campo. Um jogador que não fez nada no primeiro tempo. Nada. Zero. E conforme o jogo foi passando, foi fazendo as mudanças. E quem entrava vindo do banco era mais desesperador ainda pro torcedor do Atlético. Que foi até em bom número pro Ascioli. Depois de toda a problemática que o Atlético viveu nessa semana, até me surpreendi. Foi um bom público no Ascioli. Mas o segundo tempo foi de uma baixa intensidade, de um nível de entrega tão fraco. E o Wallace falou na coletiva dele que não concordava, que tinha vontade, o time tinha jogado com vontade. Com todo respeito ao Wallace, tá? Respeito a opinião dele, a coletiva que ele deu, mas eu não vi essa vontade. Eu vi muito mais uma desorganização, tanto ofensiva quanto defensiva, do que de fato vontade. Tá? E vontade exige ímpeto, exige decisões que o Atlético não estava tomando. O Criciúma se fechou com muita qualidade defensiva, se fechou bem, mas houveram momentos que o Atlético poderia ter chutado de fora da área, feito jogadas pelas pontas, coisa que o Atlético não fez em momento nenhum. Com Kelvin e Robert no time, o Atlético abusava das jogadas pelo meio. Em vez de aproveitar as laterais, as pontas, abusava das jogadas pelo meio. No segundo tempo, a mesma coisa. Uma tentativa absurda e cansativa de fazer a bola chegar no Shailon pelo meio do campo para tentar algum passe. E assim, ninguém jogava direito. Entrou Conrado, entrou Ariel, entrou Deus e o mundo no Atlético. E não mudou nada, pelo contrário, piorou. E o Criciúma, por volta dos seus 17, 18 minutos do segundo tempo, se não me engano, teve uma primeira chegada, a primeira do segundo tempo, que já era basicamente um gol. Ele chegou com um cruzamento pela direita, obviamente cruzamento nas costas do Romão, que é um desespero, é uma avenida Romão por ali. Cruzamento, o Nicolas cabeceou sozinho, livre, tranquilo. A sorte é que foi no meio do gol para a defesa do Paulo Vitor. Primeira finalização do camisa 9, primeira finalização perigosa, que ele perdeu. A segunda, meu filho, ele não vai deixar barato. E aí, mais um cruzamento, mais uma vez nas costas do Guilherme Romão, que já tinha falhado em outro lance, já tinha falhado no primeiro tempo também. E aí, cabeçada do Nicolas nas costas do Juan, fazendo 1-0 para o Criciúma, mais do que merecido, porque todas as chegadas do Criciúma eram perigosas. O Criciúma era melhor no jogo, mesmo sem a bola. Era um time competitivo, era um time organizado, taticamente preciso no que queria fazer. Tem suas limitações, claro que tem, não é à toa que estava na parte de baixo da tabela, mas sabendo delas, jogou no coletivo. E no coletivo levou a melhor no gol. E depois disso, o Criciúma foi muito inteligente. Cozinhou o jogo, entregou a bola pro Atlético, que não sabia o que fazer com ela, com as substituições muito menos, porque o Atlético não tem banco de reservas. O Atlético tem desespero. O Atlético tem problemas internos. O Atlético tem um ambiente tóxico. Futebol, o Atlético não tem. E você quer saber a prova disso? Não é na Série B só. Olha o Sub-17 e o Sub-20 do Atlético. Os dois rebaixados. Os dois nas lanternas de seus respectivos campeonatos. Você acha que isso é normal? Você acha que um time de Série B, um time que já esteve na 15ª colocação do ranking nacional, ter a sua base tão ruim, com resultados tão pífios, você acha que isso é normal? Você acha que o ano inteiro, você não conseguir fazer 2 jogos com os mesmos 11 jogadores entrando como titular, você acha que isso é normal? Você acha que o time trocar de técnico, já estamos chegando ao 5º ou 6º, eu já perdi a minha conta de quantos técnicos o Atlético trocou só nesse ano, e nós estamos em julho, no meio do ano. Você acha que isso é normal? Então, o Criciúma venceu com muito mérito, ultrapassa o Atlético, chega a 23 pontos, merece a vitória, merece a reação que teve, porque joga como tal, joga como um time que busca sair de lá de baixo e fazer o que o Atlético fez no ano passado. Uma reação em busca de brigar pelo acesso. Foi o que o Atlético fez em 2023, perdão. E o Criciúma está fazendo em 2025. E sim, tem condições para isso.
Tem bons nomes, inclusive nomes que estavam aqui no Atlético, como o Marcinho, como o Leonaldi, que já não estão mais. E não são os únicos. Caio Dantas tá indo pro Novo Horizontino, time da Série B. Você quer apostar quanto que ele vai brilhar no Novo Horizontino? O Guanais, que era técnico aqui, foi lá pro Mirassol, tá brilhando lá. O próprio Tencate, que recebeu uma proposta do Juventude. Juventude não está exatamente muito bem na competição, mas nem de perto ele é o pior time. Porque tem o Sport, pelo menos, né, lá na Série A. Mas o Juventude joga competitivo, mesmo que perca. Então, assim, cara, e pra completar a questão, o Atlético tá se desmontando. O Adson Batista deixou claro que vai ter mais saídas no Atlético. Quem que vai entrar em campo? Marcelão na ponta e o Adson como centroavante? Eu vou jogar. Eu vou ter que jogar. Eu vou entrar como meia lá. Porque não vai ter jogador, não vai ter elenco. Vai chegar o João Cricri lá da Série D, sei lá, o Juan Abelato lá sei lá, da Venezuela. Vai chegar o Zé, sei lá quem, lá da Arábia Saudita. Essas são as contratações que o Atlético vai fazer. Não tem jogador, cara. O Atlético não tem nem time mais. Não tem garra, não tem gana, não tem vontade, não tem interesse, não tem desejo, não tem nada e não tem time. E daqui a pouco, e agora não tem nem mais técnico. E daqui a pouco, se bobear, não vai ter nem presidente. Porque se bobear, até o Watson tá se mandando. E sinceramente, eu acho que se eu fosse ele, eu também faria isso, tá? Ele pegou o time lá nas cucuias, falido, o time quebrado. Ele pegou um time, fez o que fez. Daqui a pouco, ele vai entregar o time na Série C. Porque é pra lá que o Atlético caminha e é a passos largos. Um clube sem time não joga. Clube sem time não entra em campo. E quando o time entra em campo e não quer jogar, o time perde. Mas e aí? Me diz aí você. O que você acha? Eu quero a opinião sua aí nos comentários. Você, torcedor do Criciúma, eu não falei muito do Tigre, né? Foi uma vitória merecida, mas entenda o momento do Dragão. Realmente acaba colocando nós numa situação onde a gente precisa discutir bastante o nosso time. Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre a vitória do seu Tigre. Coloca aí a opinião sobre essa reação do Criciúma. O que você achou? Se você quiser opinar também sobre o momento horrível do Dragão, fique à vontade. Você, torcedor do Dragão, obviamente, você é livre. Esse canal aqui é seu. Vem cá, comenta. Coloca aí sua insatisfação, sua opinião sobre o jogo, sobre a entrevista do Adson, sobre as decisões, sobre essas saídas, sobre as chegadas. Coloca a sua opinião aqui. A torcida do Atlético, senhores presidente, diretores, conselho, responsáveis pelo Atlético, a torcida do Dragão não aguenta mais um time apático, a falta de um time, a canseira de substituições de técnicos e a hostilidade com a própria torcida. Nós não aguentamos mais o próprio Atlético. Tá difícil, tá tóxico o Atlético. É isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor pra todos vocês.